Dom Pedro II, Marechal Deodoro, o Mercindo Saraiva e o Sniper Santiaguense. Hoje no Brasil, nós temos os três poderes: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, na figura do presidente. O Legislativo cria as leis, o Judiciário julga a lei e o Executivo executa a lei. No Império Brasileiro, nós vamos ter o Judiciário, vamos ter o Legislativo, vamos ter o Primeiro-Ministro com o poder executivo e vamos ter o Rei com o poder moderador. Vamos lá então, minha gente. Dom Pedro II, 14 anos de idade, se torna imperador, envelhece como imperador, governa quase 50 anos, não chega a dar 50 anos, dá 49 anos e alguns meses, e foi um excelente governo, foi um excelente estadista, aprendeu muita coisa, sabia muitas línguas, lutou a vida inteira para abolir a escravidão, e era um governo democrático. Era monarquista, mas era monárquico, mas era democrático, né? Ele era o poder moderador. Tínhamos então o poder judiciário, o poder legislativo, nós tínhamos o poder executivo com o primeiro-ministro. O Marechal Deodoro da Fonseca é de uma família de militares. O pai foi militar, os irmãos foram militares. Um dos irmãos se torna depois presidente da República também, o Hermes da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca esteve aqui no Rio Grande do Sul, também como líder, comandando o exército aqui no Rio Grande do Sul. Se apaixonou por uma gauchinha. A gauchinha não quis ele, quis o Gaspar Silveira Martins, que era um estancieiro muito rico aqui do Rio Grande do Sul. Ele se envolve numa pendenga por aumentos de salário aqui e ele é colocado lá no Mato Grosso, quase que expulso lá do Mato Grosso. E ele sai do Mato Grosso, ele foge do Mato Grosso, abandona o seu cargo e vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os republicanos e o pessoal que queria depor o rei começa a minar a cabecinha dele, mentem para ele que o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro do rei, está pronto para prender. Ele organiza, no dia 15 de novembro, vai até o palácio para depor o primeiro-ministro e volta para casa porque ele estava muito doente. Os rebeldes, aproveitando que o rei também não estava na capital, fazem todo o golpe. Mas tem que avisar o Marechal Deodoro da Fonseca, porque o Marechal Deodoro da Fonseca era amigo do rei. Então como é que avisa? Eles vão até a casa do Marechal Deodoro da Fonseca e dizem para ele que o rei escolheu como primeiro-ministro o Gaspar Silveira Martins, ou seja, o gaúcho, que tinha roubado a prenda dele, e por raiva, o Marechal Deodoro da Fonseca diz: então avisa o povo que a república está feita. O Marechal Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil, governa por 9 meses, quase quebra o Brasil. O Floriano Peixoto assume o governo como segundo presidente da república. Alguns marinheiros oficiais da marinha são a favor do rei, tentam recolocar o rei no lugar, se rebelam contra Floriano. Há uma batalha naval no Rio de Janeiro. Esses marinheiros perdem e vão para Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, começa um levante, que é o dos Chimangos e dos Maragatos. Os Maragatos começam aqui perto do Uruguai, com um grupo que veio da Maragataria. E os Chimangos são a favor do governo. É o pessoal do lenço branco, os Chimangos. Os Maragatos são do lenço vermelho. E ocorre uma revolução aqui no Rio Grande do Sul, no qual se destaca o Mercindo Saraiva. Os Maragatos ganham muitas batalhas, ocorrem muitas degolas, e os Maragatos vão lutando até Santa Catarina, se juntam com esses marinheiros que já brigaram com o Floriano Peixoto, só que perdem, e aí se instala no Brasil um governo central que existe até hoje, o governo central em Brasília, que comanda todo o país. Mas os Maragatos queriam mais autonomia para os estados, semelhante como os Estados Unidos, cada estado tem a sua autonomia. Mas o Mercindo perde e vem descendo sul abaixo, entra no Rio Grande do Sul e vem de cidade em cidade. E conforme eles vêm avançando, para uma batalha, para outra batalha, para outra batalha. O que acontece? Eles chegam aqui no Carovi. E Carovi naquela época pertencia a quem? A Santiago. Então eles chegam num lugar chamado Capão da Batalha, eu tive lá. O lugar é o seguinte, em cima de um cerro, e esse cerro você enxerga 360 graus até o horizonte. Excelente para fazer uma batalha, por isso que é chamado de Capão da Batalha. O Mercindo Saraiva, muito estrategista, se prepara sempre antes dessas batalhas, e o pessoal sabia. Então, um dia antes da batalha, ele se desloca de a cavalo até o local onde ia ser a batalha para elaborar uma estratégia. Um santiaguense, escondido na mata. Você foi o Mercindo Saraiva. O santiaguense se aproxima, corta-lhe a cabeça,
e leva para o governador Júlio de Castilhos, porque o governador do Rio Grande do Sul era Chimango, do lenço branco, a favor do Floriano Peixoto, presidente da República do Brasil, e queria um governo central. Os maragatos perdem e nós temos hoje um governo central. Mas os grandes feitos dos maragatos, né, é reconhecido. E é por isso que hoje, na Semana Farroupilha, né, hoje em dia, na Semana Farroupilha, a gente tem os maragatos do lenço vermelho e os chimangos do lenço branco. Incrível o Brasil, né? Então, um santiaguense se envolve numa pendenga que tá aí o governador do estado, o presidente da república, que depuseram o imperador. Eu vou depois contar a história de cada um, né, desses indivíduos. Bem-vindos a Santiago.